Você já se perguntou o que são os sonhos e de onde eles vêm? Todos nós sonhamos todos os dias com diversas coisas. É inevitável que nos perguntemos muito sobre esses sonhos. Meu nome é Maria Alice Barros e meu projeto tem como objetivo responder algumas dessas perguntas. Segundo Sócrates, uma vida que não é analisada não é digna de ser vivida. Especialistas apontam que o sono é tão antigo quanto a vida multicelular, além de o sonho ter sido uma das primeiras coisas que o ser humano registrou quando começou a escrever. A partir disso, é possível entender que o sonho tem um papel essencial na vida humana, devendo, portanto, ser analisado. Além disso, é notável que o sonho tem um papel simbólico importante em nossas vidas, considerando que se trata daquilo que está em nosso subconsciente. O sonho é importantíssimo para a sociedade, principalmente por ser considerado uma união entre todos nós. Jung diz que o sonho é uma janela para o inconsciente de todo o coletivo, e não só do individual. Isso significa que em momentos como as guerras mundiais ou o Covid-19, os sonhos podiam ser interpretados de forma similar para toda a sociedade, considerando que estávamos todos vivendo algo similar e tendo sentimentos parecidos. Jung chama esses padrões de comportamento de arquétipos. Isso também nos mostra que essa similaridade costuma aparecer mais em momentos traumáticos, já que o traumático quer ser ouvido e, portanto, aparece nos sonhos. Nessas situações, é comum que paremos de acreditar nas utopias, não sonhando mais com futuros brilhantes e perdendo o sentido da vida humana. Se, por exemplo, vivemos uma guerra, a esperança costuma sumir e os sonhos passam a ser mais pessimistas. O sonho pode ser entendido como uma encenação do trauma, os deixando mais fáceis de serem lidados, às vezes até nos fazendo querer repeti-los, inconscientemente, claro. A união entre sociedade e indivíduo fica ainda mais evidente quando Jung diz que os sonhos deixam de ser expressões individuais para serem compreendidos como marcas individuais em experiências coletivas, o indivíduo e a sociedade como duas faces de uma mesma moeda, e a recordação de traumas coletivos a partir dos individuais, como já mencionado anteriormente. Fanon destaca que o sonho não aponta apenas para quem o sonhou, mas também para o entorno, e que sonhar é um dizer do tempo presente. O sujeito se constitui fortemente no social, de forma que a sociedade altere nossas estruturas psíquicas e seja alterada pelas mesmas. A partir disso, fica evidente que o sonho se relaciona de forma direta com a cultura, na medida que essa faz parte da sociedade e aparece o tempo todo durante a vigília. Da mesma forma, é impossível tratar o sonho apenas como algo coletivo, já que isso ignora o subjetivo, a vida pessoal de cada um e o que lhe rodeia. Sonhos só podem ser interpretados pela própria pessoa que sonha ou por quem a rodeia, já que sabem sobre a vida do sonhador e sobre a forma como ele pensa. Ademais, apesar de muito do sonho ser dado pelos fatos do dia anterior, a fenomenologia do sonho envolve acontecimentos que não são vividos no mundo vígil. Súbitas mudanças de tempo e lugar, mudanças de idade, a presença de pessoas que se sabem terem morrido ou de pessoas e animais fantásticos que nunca existiram, como aponta James Albert Hall a partir das pesquisas de Jung. Por fim, Lahire, sociólogo francês, afirma que o processo de formação dos sonhos é dado pelo passado, pelo estado presente e pelo quadro do sono e suas condições. Ou seja, o sonho depende do contexto da pessoa que sonha, o que seria o passado, e de problemáticas do dia a dia do sonhador, o que constitui o presente. E por isso, é de certa forma, individual também. Ao olharmos para essa união tão clara entre o sonho individual e a sociedade coletiva, é quase impossível não nos perguntarmos se um isolamento da sociedade é possível. Mas mesmo com a cultura aparecendo nos sonhos, é comprovado que, ao dormirmos, abandonamos o inconsciente, nos retiramos do mundo, ficamos offline e sós com tudo aquilo que podemos carregar por dentro. Assim, uma hipótese é a de que aquele que tem insônia e não consegue pegar no sono facilmente pode ter uma dificuldade de se desligar das relações externas. Além disso, um questionamento que surge é o da relação do sonho com o capitalismo. Se considerarmos que passamos por volta de 8 horas dormindo todos os dias, isso elimina tempo considerável de trabalho importante e remunerado. Com isso, as máquinas surgem, e por não terem esse descanso, substituem mais uma vez o trabalho humano. Será que a vida mais acelerada do capitalismo é, de certa forma, contrária ao ato de sonhar? Considerando a implicação do trabalho no onírico, será que todos sonham de forma igualitária? Sabemos que muitas pessoas moram muito longe de seus trabalhos, tendo que realizar uma migração pendular todos os dias entre os espaços de sua casa e de trabalho. Essas pessoas perdem tempo considerável dos seus dias nesse deslocamento e muitas vezes dormem por pouquíssimo tempo. Com isso, será que sonham menos regularmente e é possível estabelecer uma relação direta entre o nosso tempo livre e nossos sonhos? Nos sonhos, vivemos muitas vezes uma simulação de situações e de sentimentos sem corrermos riscos. Se alguém sonha que tem um monte de tarefas de casa para resolver, por exemplo, essa pessoa experimentará todos os sentimentos físicos e psicológicos do trabalho. Assim, caso tenha que resolver várias tarefas na vida real algum dia, não será a primeira vez que o faz, já que já houve uma simulação dessa situação no sonho. Mesmo assim, se acordarmos no meio do sono, a simulação pode não se completar, acabando no meio.
O cérebro, portanto, é determinístico, já que consegue imaginar o futuro com base no passado, mas sem caráter de previsão. A partir das teorias de Freud, podemos entender que existem 3 instâncias da consciência nos humanos: o id, o superego e o ego. O id é nossa profundidade, nossos desejos mais escondidos, enquanto o superego o controla, sendo nossa superfície e sabendo o que é certo e errado de acordo com a cultura e aquilo que é construído pela mesma. O ego, por fim, representa o meio termo entre o id e o superego, tentando abarcar os dois e satisfazê-los. Assim, se considerarmos o sonho como a vivência dos nossos desejos de modo disfarçado, como aponta Freud, podemos entender que o sonho é o lugar em que o id se expressa e aparece mais explicitamente. Desse modo, o sonho lúcido, a consciência de que se está sonhando, pode não ser muito saudável. Isso porque pode ser entendido como a invasão do superego no espaço que é do id, representando um controle excessivo e prejudicial para o inconsciente. Jung, por sua vez, diz que desconhecemos algo em qualquer experiência, em tudo aquilo que vivemos. O ato de ignorar essas coisas desconhecidas pode levá-las a aparecer no nosso inconsciente, como sonho. Para observar como funciona a aplicação da teoria na prática, fiz um formulário de pesquisa. Nele, obtive respostas de 23 pessoas, com idades, gêneros, raças, ocupações, regiões, rendas e rotinas diferentes. Mesmo assim, é importante apontar que a diversidade foi pouca. Apenas 2 pessoas negras responderam e 57% do público tem renda familiar de mais de 15 salários mínimos. Com isso, o formulário não é uma base significativa para a sociedade brasileira como um todo, mas sim para esse recorte social. Com a análise de respostas, foi possível notar que aproximadamente 61% das pessoas sonham com seu próprio cotidiano, sendo que 43% acredita que isso se deve a preocupações diárias, ansiedade, traumas ou medos. Mais da metade dos respondentes consideram suas rotinas estressantes, o que nos mostra dados importantes sobre a sociedade e o sistema no qual estamos inseridos. Fazendo uma relação entre esses últimos 2 dados, é justificável que sonhemos tanto com o nosso cotidiano, já que consideramos ele estressante e temos preocupações diárias. Se não gostamos de pensar nos nossos medos durante a vigília, eles podem aparecer nos sonhos, no lugar do id, onde não estamos cientes. Mais de 65% dos respondentes percebem essa relação de forma clara, relatando acharem que seus sonhos são moldados pela sua rotina. Coloquei um texto explicando a teoria de Freud de que sonhamos com aquilo que reprimimos. Ao perguntar a eles se acham que reprimem algo, 81% responde que sim ou talvez, muitos mostrando novamente a relação com a ansiedade e suas preocupações diárias. Além disso, muita gente relatou reprimir pensamentos negativos e intrusivos. Algumas pessoas responderam reprimir coisas boas, como liberdade ou situações que gostariam de participar. Isso pode se relacionar diretamente com as pesquisas freudianas de o sonho mostrar nossos desejos de modo disfarçado. Portanto, a pesquisa comprovou as teorias de que nossa rotina molda nossos sonhos, além de ter me mostrado que a maioria das pessoas tem bastante consciência sobre os próprios sonhos. Concluindo, o sonho é realmente bastante importante para a vida humana, considerando que ele une sentimentos coletivos e individuais e os desejos mais profundos de cada pessoa por si só. O homem pode ser entendido como o sujeito do inconsciente, como aquele que sonha, o que demonstra ainda mais a importância do sonho na nossa sociedade. Se os sonhos representam nossos desejos e medos mais profundos, será que não devemos dar-lhes mais atenção? Será que esquecemos de alguns sonhos porque nosso cérebro acredita que são muito pesados para lidarmos com eles? Com o que você sonha? O que você reprime?